Veja no ICL Notícias, segunda edição. Alerta para a democracia no mundo. Extrema-direita vence na Itália e França. E Parlamento Europeu fica mais conservador. Prêt à faire revivre la France. Parada dura. O governo se prepara para encarar as pautas bomba no Congresso Nacional. E Lula anuncia investimento bilionário em educação para tentar acabar com as greves nas universidades. Quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Muito bem, boa noite, diretamente dos estúdios do ICL Notícias, segunda edição, e estamos ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. Boa segunda-feira para você que está começando essa semana junto com a gente. Chico Sá, boa noite, querido. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, audiência. Muito boa noite, Rodrigo Viana. Vamos nessa, Gabi, mais uma boa noite. semana. Uma semana pela frente, Chico, tudo bem? Tudo bem, querido? Tocar. Vamos lá. Mais uma semana difícil. A gente vai falar sobre muita coisa aqui nesse ICL Notícias segunda edição. Por exemplo, pautas bombas no Congresso Nacional, né? Uma delas é uma que quer equiparar o aborto ao homicídio. Eu não vou nem começar a falar sobre isso, porque a gente ainda tem muito... Não tem semana fácil no Brasil, né? Há muito tempo. Mas tem hora que eles exageram. Tem horas que a gente chega no topo, no limite, no fundo do poço. E se cavar dá para afundar um pouquinho mais. A gente fala também do adeus à economista Maria da Conceição Tavares, que morreu no último sábado aos 94 anos, uma grande inspiração para todos nós. Sempre deu aula, né? Deu aula em todas as declarações dela, viralizou nos últimos anos nas redes sociais também. A gente vai falar sobre isso, sobre o legado. Professora, né? Uma professora Exato. rebelde. Ainda bem, né, Rodrigo? Tem uma rebeldia saudável que deixou uma trilha aí, deixou um legado sensacional. Maria da Conceição Tavares, vida longa, né? E um legado que a gente pretende... Você estava fazendo um legado com cigarro. Bom, essa era uma marca dela, não sei se é um legado, mas era a marca, uma das marcas da Maria da Conceição. A voz dela, inclusive, maravilhosa. Né? E a ênfase, o jeito que ela falava, uma mulher sensacional. Maravilhosa, uma inspiração para todos nós, principalmente para nós, mulheres. Sem dúvida. A gente conversa também com a Silvia Capanema, que é uma professora, ela é conselheira departamental, que é uma equivalência na Europa a uma deputada estadual aqui no Brasil, na cidade de Saint-Denis, na França. A gente vai falar sobre essa ascensão da extrema-direita no Parlamento Europeu. Esse final de semana, a gente teve o Emmanuel Macron, presidente da França, dissolvendo, né, o parlamento, e agora a gente vai ter eleições de novo. Entender todo esse contexto, como é que isso influencia a gente aqui no Brasil. Diversos países a gente ficou surpreso, mas tem um movimento ali em Portugal que você achou bastante curioso, né, Chico Sá? Já que falamos em Maria da Conceição Tavares, que é uma portuguesa que veio para o Brasil e dá uma colaboração inestimável, né? Deixou um legado de sabedoria gigante. Enquanto isso, a turma do Brasil que vai morar em Portugal está dando um péssimo exemplo, né? Votando... a mais forte corrente de voto da extrema-direita de Portugal, no Chega, é dos brasileiros. Impressionante isso. Impressionante. Ou seja, votando para algum dia uma autoridade portuguesa diga: você não vai morar mais aqui. É isso. Você vai embora porque você é lá daquele país da América Latina, não pertence à gente pura de Portugal. Então, não dá para acreditar, né? Tem aquele meme que o cachorro fala, o bom era no tempo da carrocinha, aí que era bom. O inseto votando no inseticida e por aí vai, né? Aí vai. Impressionante. A gente tem bastante análise. Tem, eu vou trazer alguns números aqui sobre a eleição na Europa. Parece assim, distante, eleição na Europa, o que tem a ver com a gente? Tem a ver que a extrema-direita avançou na Europa. Não ganhou maioria no parlamento, mas assustou. E além de Portugal até que os socialistas ainda conseguiram fazer uma bancada razoavelmente forte. Onde que assusta bastante? Gente, Itália,
Áustria e Alemanha. Esses 3 países foram o eixo do nazifascismo do século XX. O Hitler é um austríaco, nasceu na Áustria. O Hitler nasceu na Áustria e depois fez a sua carreira política, como a gente sabe, na Alemanha. Então, Áustria e Alemanha andaram juntas no nazismo. Depois a Alemanha anexou a Áustria, sem nenhuma resistência. Os austríacos se deixaram anexar, boa parte, né, pelo nazismo. Então, Áustria, Alemanha e a Itália do Mussolini. Então, você tinha as 2 grandes forças na Europa de extrema-direita no século XX, foram o nazismo na Alemanha e um pouquinho na Áustria, né, pela origem até do Hitler, e o Mussolini e a Itália. Bom, nesses 3 países, a extrema-direita avançou de maneira assustadora nesta eleição. O que a gente tem? Na Itália, o partido liderado pela Meloni, que é a atual primeira-ministra, chegou em primeiro lugar na eleição europeia. Elegeu a maior bancada para o parlamento, porque vocês sabem que lá para o parlamento europeu, cada país elege a sua bancada. Então, faz a eleição dentro da Itália. Proporcionalmente, elege 30% da extrema-direita, 20% dos socialistas e aí vai. Na Itália, primeiro lugar, extrema-direita fascista. Então, é como se o Mussolini estivesse voltando. Itália. Áustria, partido da extrema-direita austríaca, em primeiro lugar para o parlamento europeu. Na Alemanha, a extrema-direita não chegou em primeiro, mas chegou em segundo. Na Alemanha, o primeiro lugar foi a centro-direita tradicional, o partido que era da Angela Merkel, né? O partido que era da Angela Merkel. Em segundo, a extrema-direita neonazista. E os social-democratas, o partido tradicional da Alemanha, o SPD, ficou em terceiro. Então, chama a atenção que ali naquele núcleo, da onde veio assim, o que teve de mais trágico na Europa no século XX, nesse mesmo núcleo, é como se 100 anos depois a Europa quisesse experimentar de novo o mesmo caminho. É, de um lado, assustador, de outro, também não é assim que eles tomaram conta, vão dominar tudo, porque em outros países eles não conseguiram maioria, a extrema-direita. Daqui a pouco nós vamos ver como é que ficou. O que é assustador também? A BBC, a emissora inglesa, filmou a naturalização do fascismo na Itália. As pessoas estão voltando a frequentar o túmulo do Mussolini. Aqui foi a postagem do Thiago Sussekind, brasileiro, que estava acompanhando. Ele falou, assisti uma reportagem da BBC sobre a volta do fascismo na Itália. Em dado momento, eles mostram as pessoas indo visitar o túmulo do Mussolini. Aí eles entrevistam uma senhora que tinha ido lá. Achei o discurso tão familiar pelas palavras escolhidas e o lema usado. E aí ele postou, a gente não pode rodar porque tem direitos autorais da BBC, mas eu vou resumir para vocês. Aqui na tela, a gente fez a captura, ela fala em italiano, a BBC traduziu. O que ela diz? Porque o repórter pergunta, a senhora é fascista? Ela fala, olha, eu defendo Deus, pátria e família. Eu defendo que se respeitem as regras. Se isso é ser fascista, então eu sou fascista com orgulho. Ela diz. Ela diz, e está indo ao túmulo do Mussolini. Eu pago os meus impostos, eu não quero que o crime vença. É igualzinho à extrema-direita brasileira o discurso. Deus, pátria, família. Ela falou, em italiano fica até mais sonoro tudo isso e mais familiar para a gente. Impressiona mais do que em inglês. Eu convido você para assistir, o Thiago postou aqui na rede dele, vale a pena, é curtinho. Pena que a gente não pode rodar aqui porque é da BBC, mas ilustra isso que nós estamos falando. É a volta, é as pessoas voltando a normalizar. A gente tem falado aqui, né? A parte da mídia brasileira normalizando o bolsonarismo, normalizando um sujeito que falou que tinha como ídolo um torturador. E lá na Itália estão normalizando o Mussolini. Ah, ele era um grande líder. Ele impunha a ordem, Deus, pátria e família. Né? Então, chama bastante atenção. Eu vou trazer, assim, outros dados lá da eleição na Europa. O mapa do voto na Alemanha. Vamos prestar atenção no mapa do voto na Alemanha. O que aconteceu? Em azul é o partido da extrema-direita. Olha que curioso. O lado de cá, vocês sabem que antigamente a Alemanha era dividida, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, né? Na época da cortina de ferro, da União Soviética. O lado da antiga Alemanha Oriental votou em peso na extrema-direita. A extrema-direita neonazista, alternativa para a Alemanha, ganhou em praticamente todos os distritos da antiga Alemanha Oriental. Né? Aquele pedaço da Alemanha que tinha ficado sob administração socialista, vamos dizer, naquela época. Do lado ocidental, ganhou
o partido de centro-direita tradicional que a gente conhece como o partido da Angela Merkel. Mas olha, é assustador. É como se esse pedaço daqui estivesse dizendo assim, vocês esqueceram da gente. Unificou, não serviu para a gente, o liberalismo não trouxe nada de bom, então nós vamos para a extrema-direita. E chama a atenção que a extrema-direita seja forte na Alemanha Oriental antiga, na Polônia, na Hungria. 3 países que estiveram debaixo da cortina de ferro, como se dizia na época, o leste europeu, países administrados por partidos próximos à União Soviética. Então, passaram por governos de esquerda autoritária, na época, de linha soviética, e hoje eles rejeitam tanto a esquerda quanto o liberalismo. Né? É curioso a gente observar e é um pouco preocupante a gente observar esse mapa. Agora, além da Alemanha, da Áustria e da Itália, que eu citei, que é assustador, porque é da onde veio o nazismo, vitória da extrema-direita na França, com mais de 30% dos votos. A gente tem o resultado aqui. Na França, portanto, o partido de extrema-direita da Marine Le Pen, né, que é a filha do Le Pen, o fundador da extrema-direita francesa, anti-imigração, xenófobo, contra a vinda de, enfim, racista em alguns momentos, racista contra a imigração de origem africana das ex-colônias francesas, tanto as colônias subsaarianas quanto do norte da África, a população árabe, que também é bastante numerosa na França. A extrema-direita ganhou, o partido do Macron, de centro, ficou em segundo e a esquerda em terceiro. Então, na França, um movimento fortíssimo e levou o Macron a dissolver o parlamento, como a Gabi Varela já disse aqui na abertura. Então, resultado da eleição europeia, mas com uma consequência grave na França. Vamos dar um quadro aqui do que aconteceu, portanto, no Parlamento Europeu, que tem 720 cadeiras. A direita tradicional recuou um pouquinho, de 39 para 36. O que a gente chama de direita tradicional? O partido antigo da Angela Merkel na Alemanha, o partido de direita francês não fascista, que era o partido do De Gaulle antigamente, enfim, e outros partidos assim da direita tradicional. Caiu um pouquinho. A extrema-direita cresceu, não muito, mas aqui eu acho que está um pouco enganosa essa estatística, porque cresceu de 17 para 18, mas tem uma série de movimentos que se dizem assim, não alinhados. E entre os não alinhados, geralmente são de direita e de extrema-direita. Então, é um pouco mais do que isso a extrema-direita. Em alguns cálculos, chega a 20%, de 20% a 25% do parlamento. Os verdes caíram. A social-democracia, o que a gente está chamando de esquerda aqui, é social-democracia e aí a esquerda socialista. Caiu um pouco também. E tem um crescimento de outros. Nesses outros aqui, que chega a 16%, tem muito movimento de extrema-direita disfarçado, que não se assume como extrema-direita, mas são esses movimentos assim, de novidade, geralmente uma novidade pela direita. A gente tem aqui um desenho que mostra as forças políticas divididas aqui pelos assentos das 720 cadeiras. É aqui, isso mesmo, aqui, ó. Esse aqui é a estatística oficial do site da União Europeia. Parlamento Europeu. Aqui, a esquerda tem só 37 votos. Esquerda é assim, Partido Comunista Francês, Partido Comunista Espanhol, Partido Comunista ou Socialista, assim, mais ferrenho na França, só 36 cadeiras. Os social-democratas, 135 e os verdes, 53. Então, se a gente pegar verde, social-democrata e esquerda, olha, dá 1/3 do parlamento, um pouco menos do que isso. Então, o que seria centro-esquerda e esquerda, 1/3. A direita tradicional está aqui, ó. 186 cadeiras e mais os liberais, que não são bem direita, mas são liberais. Então, se você pegar centro e centro-direita, está aqui. É mais ou menos 1/3 também, um pouco mais. E a extrema-direita está alinhada para cá. Então, conservadores europeus, é o partido da Hungria, por exemplo, do Orbán, está aqui. Os conservadores poloneses estão aqui. A Meloni da Itália está aqui. A Marine Le Pen está tudo aqui. Está tudo aqui. Então, a extrema-direita tem 1/3, a esquerda tem 1/3 e tem um centro aqui que também tem mais ou menos 1/3. Então, tem um avanço da direita, mas não é um avanço que vai fazer com que a direita governe. Os partidos assim pró-Europa, de centro ou de centro-esquerda, vão conseguir impor uma maioria, mas é um sinal de alerta e, em alguns países, alerta total, Gabi, principalmente França e Alemanha, que são duas das maiores, né? Acho que os 2 maiores países ao lado da Itália. Então, se pegar França, Alemanha e Itália, os 3 maiores, alerta total, extrema-direita avançando com tudo. Aonde que tem alguma notícia boa? Os países nórdicos,
a direita não conseguiu avançar. E na Espanha e Portugal, os socialistas ficaram ali numa espécie de empate. Fizeram uma barreira de contenção da extrema-direita. Então, esse é o quadro que a gente traz aqui para vocês da eleição na Europa, um quadro preocupante. E no caso da Espanha, é curioso porque tem a eleição e teve uma notícia forte que vem da Espanha, que tem a ver com isso tudo aqui também, né? Quando a gente fala em avanço da extrema-direita, é fascismo e tal, e é racismo, anti-imigração, esse discurso fortíssimo, e aí atinge um personagem que os brasileiros conhecem bem, o Vini Júnior, que hoje colheu uma super vitória na Justiça. A Justiça espanhola condenou aqueles 3 torcedores que atacaram com palavras racistas e gritos racistas o Vini Júnior. Condenados. E o Vini Júnior fez a seguinte postagem: muitos pediram para que eu ignorasse. Outros tantos disseram que minha luta era em vão, que eu deveria apenas jogar futebol, entre aspas. Como sempre disse, eu não sou vítima de racismo, eu sou algoz de racista. Olha só, ele vai para o enfrentamento. Muito forte, muito bom. Sim, muito bom isso. Eu não sou vítima, eu sou algoz, eu vou enfrentar os racistas. Essa primeira condenação penal da história da Espanha não é por mim, é por todos os pretos, disse o Vini. Que os outros racistas tenham medo, vergonha, se escondam nas sombras. Caso contrário, estarei aqui para cobrar. Obrigado à La Liga, né, que é a Federação Espanhola, e ao Real Madrid por ajudarem nessa condenação histórica. Vem mais por aí. Então, olha como que a política e o esporte aqui se misturam totalmente, né, Gabi? Você ia falar alguma coisa sobre a postagem dele? Não, eu ia dizer que a minha parte preferida é que os outros racistas tenham medo, né? Vergonha, que se escondam nas sombras. E é um sentimento que, com essa ascensão da extrema-direita, a gente tem visto o oposto, né? As pessoas manifestando o racismo, preconceito, descaradamente. E eu diria, Rodrigo, que foi uma grande vitória, mas acho que é um começo ainda, eu acho que ainda é muito pouco, né? São 8 meses, se eu não me engano, de condenação. Sim. Mas eu acho que é uma sinalização importante porque foi a primeira vez que isso aconteceu, né? Um racismo de torcedores, uma condenação de racismo de torcedores. Mas eu acho que ainda é muito pouco. É muito importante esse primeiro passo, mas acho que é o primeiro ainda. Foi muito lento tudo isso, né? Ele mantinha ali, sempre forte no discurso dele e levando paulada nas mesas redondas de futebol da Espanha. Todo mundo, ninguém vai aplaudir hoje à noite nas mesas redondas esse discurso que a gente está aplaudindo aqui do Vini Júnior. Porque lá os jornalistas saem com essa, devia jogar futebol, esquecer isso. Joga futebol, o que ele fala aqui vai jogar futebol, sabe? Bom, isso ele faz também, hein? Não, e joga muito. E muito. Não, ele manteve o tempo inteiro, não arredou um pé, por isso que essa vitória é impressionante. Não é difícil, é muito difícil conseguir uma vitória dessa na Espanha. É difícil. A Espanha é religiosa, no mau sentido, preconceituosa. Foi uma vitória espetacular. Eu achei sensacional que ele tenha obtido a vitória logo depois de conquistar a Champions League, né? E de talvez virar enfim, ser o bola de ouro do ano, né? Ser eleito o melhor jogador do ano na Europa, porque é o seguinte, não dá para dizer, ficou só fazendo discurso, como se fosse pouco, né? Mas tem gente que fala, ficou só fazendo discurso aí, esqueceu de jogar bola. Esqueceu? Esqueceu nada. Esqueceu nada. Jogou bola e ainda deu essa vitória aqui, porque não é, como ele disse, não é a vitória dele. É a vitória de muita gente que está lá na Espanha. Ele, claro, com dinheiro, com recursos. E com o Real Madrid, que eu achei legal também. A nota do Real Madrid. Vamos colocar a nota do Real Madrid aqui? Só para mostrar que é possível os clubes gigantes, que são o Real Madrid é uma empresa, né? É um clube empresa quase assim. O Real Madrid comunica, aí vem com toda assim, o histórico do caso, né, que tem a ver com aqueles jovens torcedores em Valência. O Real Madrid foi jogar em Valência e ele foi ofendido e atacado em Valência. Os 3 acusados se declararam culpados de um delito contra a integridade moral do Vini Júnior, agravado por ter atuado com motivações racistas. Esta é a primeira condenação dessa natureza que fazem os juízes e tribunais penais. O Real Madrid, que exerceu junto a Vini Júnior a acusação particular nesse procedimento, seguirá trabalhando para proteger os valores do nosso clube e erradicar qualquer comportamento racista no mundo do futebol. É legal porque, assim, é o maior clube do mundo, né? É legal porque era um clube reaça pra cacete. Sempre foi também. Era um clube de extrema-direita durante Franco.
Durante o governo Franco, a ditadura. Então, é uma bela mudança também. É isso que você fala. Real Madrid, ele era associado com o Estado quase, né? Era associado com o franquismo. Então, olha, é uma super vitória que vem no momento em que a extrema-direita tem esse avanço em vários países europeus. Menos, na Espanha não foi tão forte. Na Espanha, o Partido Socialista conseguiu botar um freio ali, foi quase que um empate à esquerda e à direita ali dentro da Espanha. Tudo a ver com a eleição. Isso aqui, e faz a gente pensar também no Brasil, rapidinho, que a gente tem outros temas aqui, mas a gente muitas vezes fica assim, né, com um complexo, poxa, Brasil, bolsonarismo, que horror, bolsonarismo no Brasil. Gente, é o mundo. Aqui nós temos o bolsonarismo para tratar, mas é o mundo que está assim. O bolsonarismo é uma árvore da floresta da extrema-direita, uma árvore grande, importante para a extrema-direita no mundo, mas nós somos parte de um problema maior. O problema é que agora bateu lá na Europa politicamente, já bateu nos Estados Unidos, na Argentina, na Hungria, e agora está saindo de países assim, vamos dizer, de uma certa periferia da Europa, e indo coração da Europa. França, Alemanha, Itália, já estava, né, na Itália. E a França, essa sacada aí do Macron de adiantar as eleições é para tentar emparedar e derrotar a extrema-direita. Será que vai dar certo? Ou pode sair ao contrário? A extrema-direita colhe uma vitória também na eleição nacional francesa, porque o que ele está fazendo é isso. Né? Desarma o parlamento, dissolve o parlamento e tem nova eleição. Então, para a gente ficar atento e olhar para o Brasil como parte desse movimento de extrema-direita no mundo, Gabi. Muito bem, garoto. A gente vai fazer uma entrevista daqui a pouquinho com a Silvia Capanema, que tem um cargo equivalente aqui no Brasil a deputada estadual lá na Europa. Uma brasileira, né, de origem, né? É uma brasileira, ela vai conversar com a gente e ajudar a gente a entender como é que está sendo esse movimento por lá, principalmente na França, que eu acho que é o que chamou mais atenção, né, Rodrigo? Justamente por essa dissolução. Mas eu acho assustador mais Alemanha e Itália pela... História, né? Além da quantidade, a história. A sombra é cruel. A sombra é Hitler e Mussolini, então é pesado. É pesado. Se bem que a França, né, Gabi, Chico, eu não quero me alongar tanto, mas a Alemanha invadiu a França na Segunda Guerra, mas uma parte da França aderiu. Tinha um regime colaboracionista, entregava os judeus, entregava os socialistas, entregava para os nazistas. Então, um pedaço da França, não sei se metade, um pouco menos talvez, aderiu ao nazismo. Então, a França tem uma extrema-direita, uma tradição extremista também. Agora, tem uma divisão muito evidente aí, que é regiões metropolitanas, cidades maiores, votando do centro para a esquerda. Regiões mais de agricultura, fronteiras, cidades pequenas, votando com a extrema-direita. Paris, por exemplo, não votou na extrema-direita, né? Paris não votou tanto na extrema-direita. É interessante, né? Interessante que pelo menos a capital... Tem resistência, tem resistência. Exatamente, Rodrigo. Vamos trazer mais um assunto aqui, que é importante, trazer um pouco o olhar para o nosso Brasil, porque hoje é dia de mais um jantar, sabe de quem, gente? Imagino. Sabe de quem? Sabe de quem? Do presidente do Banco Central, ele adora. Esse homem janta, hein? Esse homem janta. Ele está jantando um brasileiro pobre, todo dia. O Roberto Campos Neto vai jantar com alguém da direita. Dessa vez, depois daquela boca livre que rolou com o Luciano Huck, né, que disse que não era um jantar político, que não tinha nenhum tipo de pretensão política, hoje é a vez do governador Tarcísio de Freitas, de São Paulo, que também eu imagino que não tenha nenhuma pretensão política. Claro que não. Imagina. E é Banco Central independente, Gabi. Você está misturando as coisas. Eu estou sendo maldosa. Pô. Ele vai jantar com o Tarcísio, então o convite foi feito pelo próprio governador. Durante a tarde, o presidente do BC, inclusive, recebeu a maior honraria da Alesp, tá? Da Assembleia Legislativa de São Paulo, para então ser recepcionado depois pelo Tarcísio no Palácio dos Bandeirantes. Que maravilha, hein? É uma esculhambação completa, né? Vamos falar a verdade? Porque ele se vendia como técnico. Eu acho que teria, hoje à noite, por obrigação ética, moral, assinar a ficha do PL. O Campos Neto, né? Sim. Ou transmitiu o jantar. Ele não falou que era para transmitir? Assinar, agora eu sou um político do PL. Eu estou fazendo a política mais deslavada do universo. E como é que ficam os defensores dele no mercado financeiro, na Faria Lima e da imprensa, que diziam ele é um quadro técnico e é importante a independência do Banco Central para ter lá dentro um técnico que não se renda à política. Ele está todo dia jantando com a extrema-direita brasileira. Então, ele está fazendo política, usando o Banco Central para embarrear um governo, para assim, desmerecer o resultado da eleição, para atrapalhar o governo que foi eleito. É política pura. Total. Evidente. Política. Se isso não é política, eu não sei o que é, né, gente? Inclusive,
A gente pode até fazer um paralelo aqui, a gente estava falando da Maria da Conceição Tavares, Sim. né? Uma grande economista que deixou um legado importantíssimo para a gente, para os progressistas, para a esquerda. Ela morreu em Nova Friburgo, aos 94 anos, e a gente vai falar sobre ela mais tarde, mas a gente já quer antecipar uma fala dela que representa muito essa conversa que a gente está tendo, desse jantar entre Tarcísio e Campos Neto, Luciano Huck já foi também. Então vamos assistir essa fala? Vamos assistir, por porque favor. a direita costuma dizer que, não, Só um jantar. é só um jantar e não tem política, é tudo técnico. Olha o que a Maria Conceição fala, né? Vamos assistir. Só faz de conta que a política não interessa quem manda, meu bem. E Deus sabe que a política lhe interessa muito. O problema é que ele disfarça o seu interesse político. Ele faz em câmaras secretas. Ele faz, aí sim, em chás, em almoços. Adoro isso. Era um Chás e almoços. Almoços com aquele sotaque luso, né? É demais, né? E jantares no Morumbi, à luz de vela, né? Porque é o romantismo só, né? A extrema-direita é muito romântica. Eu acho interessante que a Maria da Conceição Tavares, ela já fazia esse alerta quando ainda pouco se falava sobre isso. Porque as pessoas tinham esse enfrentamento que ela tinha, né? O Chico Alves fala muito bem, ele escreveu uma coluna sobre a paixão da Maria da Conceição Tavares e eu queria citar aqui, eu recomendo que todo Belo mundo texto do meu leia. xará, Chico Alves, leiam no portal do ICL. E tem uma entrevista histórica que a Maria da Conceição Tavares dá para o Roda Viva. Ela, inclusive, hoje vai ser... Hoje vão repetir a entrevista, quer dizer, sei lá, 20 anos, Você mais. tem que aguentar o Barroso antes. Ah, tem o Barroso também? Mas É tudo verdade, bem, é tudo verdade. bem. Mas, assim, nessa entrevista, eles vêm com alguns jornalistas de economia, inclusive o glorioso Sardenberg, vêm com essa entrevista, com essa conversa. O Banco Central tem que ser independente. Aí ela fala, independente de quem, meu filho? Assim, ela fala aquilo que os economistas não dizem em voz alta. Então, ela era uma das poucas que falava. Porque os economistas que trabalham para o mercado não falam essas coisas. Não. Independente de quem? Independente do presidente da República, mas dependente dos banqueiros, ou aliado da oposição de extrema-direita, da Faria Lima, do dono do BTG, né? O Campos Neto pode ser independente do Lula, mas é dependente do dono do BTG. Então, a Maria da Conceição Tavares, essa entrevista é sensacional. Acho que vale a pena ver de novo, Ver de novo. nesse caso. Mais tarde nós vamos rodar uns trechos aqui, né, da Maria da Conceição Tavares, não vamos? no programa? Sim, a gente vai voltar a falar dela. É importantíssimo, eu acho. A gente tem muito a aprender com ela. E é impressionante também como continua sendo tão atual, né? Tanto que a gente escolheu esse trecho para usar agora justamente. Ela está aí decifrando como funciona a política nacional. E ter esse jantar. Ora, esse jantar é uma imoralidade, né, cara? Na boa. Eu não sei como é que os caras tiveram coragem. Bom, eles tiveram coragem de homenagear na Lespe, né? É impressionante. Mas aí, isso é uma politização, como você disse semana passada. Não é nem porque você pega um deputado estadual maluco, de extrema-direita, ele quer fazer a birra ali contra a esquerda e, vamos homenagear o cara que está acabando com os brasileiros com juro alto. Então, a extrema-direita vive disso, ela é perversa, né? Ela é inteiramente perversa, ela gosta de bater com chicote e comemorar depois, para mostrar, olha, bando de pobres, vocês vão aguentar a gente de novo. É isso. É isso que foi feito na Assembleia. Mas eu digo ao Campos Neto aceitar isso, um sujeito que se diz ilustrado, né, que sabe usar os talheres, não é? Que teve ali um avô... Ministro da ditadura. Ministro da ditadura e tal. Pode dizer, não, eu não vou cair nessa roubada, eu vou fazer uma coisa discreta ali, só eu, Tarcísio, ninguém vai ficar sabendo. Um pouco da vaidade, né? A vaidade faz com que não anuncia. Bom, o presidente do Banco Central também vazaria depois, acho que ele preferiu fazer. Mas a vaidade, ele é um ator político hoje. O bolsonarismo aposta no Campos Neto. Primeiro que aposta para que ele atrapalhe o governo Lula. E ele já vem atrapalhando. Como o Chico diz aqui, meio ponto, 0,25 que ele consegue segurar e em várias reuniões ele segurou, significa atraso no desenvolvimento e no crescimento do país. Mesmo assim, o Brasil está crescendo 2,5%, 3% e tal. Se ele tivesse soltado mais a rédea, estava crescendo mais. E aí o Lula estava mais forte. Então, ele cumpre o primeiro papel de embarrear o governo Lula. E segundo, que é um quadro político. É o que o Chico falou, ele tinha que assinar a ficha de filiação do PL, se é que não vai assinar daqui a pouco. Talvez tenha essa surpresa, né? Eu acho que logo depois que ele sair, nós vamos ter essa... A gente vai ter a manchete, Campos Neto assina filiação ao PL e surpreende o mercado. Surpreende o mercado, é isso, né?
para ser o vice, talvez. Para ser o vice, candidato a vice-presidente. Pode ser o vice do Tarcísio. Ou a senador, ou a deputado. Meu Deus, não façam essas previsões catastróficas que eu já fico tensa. Vamos assustar a Gabi logo. Fico nervosa. Inclusive, a gente tem a Comissão de Constituição e Justiça nas próximas semanas, nos próximos dias, vão votar a tal da autonomia do Banco Central também, né? Autonomia financeira, da PEC, que dá autonomia financeira para o Banco Central. Vai ser nas próximas semanas e a gente tem que ficar de olho nisso também, né? Vai passar pela CCJ. Muito bem. Falando em Tarcísio, né? A gente tem pautas bombas que vão rolar na Câmara dos Deputados, falando em Tarcísio e Banco Central, né? A gente está trazendo aqui pautas bomba. Os deputados eles vão votar, por exemplo, como eu falei no início do programa, uma pauta, um projeto que equipara o aborto a um homicídio, né? Inclusive, eles vão votar com urgência. Outras votações são a da proposta que proíbe a delação premiada de pessoas presas e a da anistia para a dívida de produtores rurais gaúchos. E aí, a CCJ da Câmara pode pautar a criminalização do porte também ou posse de drogas. Essa é mais uma que preocupa muito porque quer criminalizar 100%, né? Ou seja, piorar muito o nosso cenário na segurança pública e nos presídios também, né? Deixar todo mundo se aliar às organizações criminosas e aumentar ainda mais a criminalidade. Os senadores também vão analisar o projeto que regulamenta os cigarros eletrônicos e o que autoriza jogos de azar no Brasil. Quer dizer, essa semana vai passar... Mas isso aí já passou. Pode. Mas posso fazer uma observação sobre isso tudo aqui? Quando a gente falava de pauta-bomba no governo da Dilma, tinha a ver com a economia. Era o Eduardo Cunha travando o governo da Dilma, ou com a administração pública, não deixando a Dilma governar. Isso aqui é pauta-bomba, sim, porque é horroroso no campo dos direitos humanos, do chamado comportamento e tal. Mas nada disso mexe com o coração da economia no governo Lula. Eu acho que são pautas importantes para as pessoas, para os brasileiros e tudo, mas não é tão grave como o Eduardo Cunha fez com a Dilma. Eu acho que nós nós estamos chamando pelo mesmo nome, mas não é a mesma coisa. Assim, é um movimento da extrema-direita? É a extrema-direita querendo tirar o foco da economia e justamente atrair a gente para debater isso aqui tudo. E a gente tem que falar, porque equiparar aborto ao homicídio é absurdo. Mas é uma cilada, de certa maneira, que eles estão armando para a esquerda, uma cilada que é mais no campo do debate do que no campo do que vai acontecer na prática. O governo não vai ficar paralisado por causa de nada disso aqui. O Eduardo Cunha paralisou e detonou o governo da Dilma. E essas pautas aqui não param o governo do Lula. Eu acho que tem uma diferença, só para a gente observar, Chico. Eu não sei se vocês concordam. Sim, na natureza dos assuntos. Onde os caras são fortes, a extrema-direita é forte na área de costumes. Eles estavam doidos para puxar essa pauta, deixar ela adiante da pauta de economia. E estão conseguindo. Agora, pautaram E essa questão do aborto, ela é tão séria. E, na prática, já está rolando em São Paulo, eu vou falar só de São Paulo, porque São Paulo eu tenho certeza absoluta, mas está rolando também em outras capitais, eles estão conseguindo vetar o aborto legal. Isso já acontece. Mesmo aborto que é fruto de... Por exemplo, tem um assalto, um estupro, a mulher é estuprada, ela teria direito legal ao aborto, ela está sendo forçada porque os hospitais não estão aceitando e os caras armaram de forma que o médico entrou no jogo, a enfermeira forçada entrou no jogo e na prática está acontecendo isso. Então... É carnificina total que os caras estão promovendo. E não é só em São Paulo, não, Chico. Isso é um movimento que acontece em outros estados. Sim, eu usei São Paulo, eu posso falar e ninguém vai me processar porque eu tenho como, como provar. Exato. Em hospitais em que o aborto, né, nos casos que esses casos são permitidos por lei no Brasil. Por lei, está lá, está lei. Estupro, por exemplo. Em hospitais que fazem o procedimento, que se recusam a fazer, ou então que fazem uma série de perguntas para a mulher que acaba inibindo ou tentando convencê-la do contrário. Muitas vezes em casos de estupro. E aí que eu entro, e acho que é fundamental a gente falar, quando a gente equipara isso ao homicídio, é como se a mulher que foi estuprada, por exemplo, para a gente dar só um exemplo aqui, né? Um estupro, que é um caso horroroso, um crime. A mulher, ela pode, nesse caso, se esse projeto for aprovado, ela pode ser penalizada de uma forma pior do que o agressor, do que o estuprador. Sobra mais para a mulher do que para o estuprador, é absurdo. Então, é inacreditável isso passar dessa forma
parlamentares que dizem que defendem, né, as mulheres, as crianças, a família brasileira, mas nesse caso... Defendendo estuprador. Exatamente. Estuprador. Mas, mas eu digo que é uma cilada, mas é um debate que a gente tem que fazer, mas é uma cilada, sim, porque 2018, vocês lembram como é que foi a campanha? O Haddad, bom, fora que o Lula estava preso, tinha toda uma conjuntura política também, mas a pauta da campanha foi a pauta, enfim, moral, aquelas loucuras todas que eles espalharam contra o Haddad e contra a Manuela, que era vice do Haddad. Em 2022, não conseguiram repetir isso. Não conseguiram repetir. Primeiro, porque o candidato era o Lula, não colava tanto, o Lula conseguiu pautar mais a economia e tinha a tragédia do governo Bolsonaro / Paulo Guedes. 2022, o Lula trouxe para o centro do debate a questão da recuperação econômica e também a questão da pandemia, das mortes, do descalabro, da irresponsabilidade do Bolsonaro, etc, etc, etc. Então, o que eles estão tentando fazer agora? Vamos pautar e debater o país nisso aqui. É isso, absurdo. Equiparar enfim, até pior, a mulher que faz o aborto, vítima de estupro, vai ser mais penalizada do que o estuprador. Ah, mas daí eles criam todo um debate à esquerda contra a vida humana, não sei o quê. É isso, eles querem debater isso para fugir do debate da economia. Eu acho que a gente tem que debater as duas coisas. Tem que mostrar que a economia está melhorando e não aceitar. Mas não aceitar que vire só isso o debate, que eles querem que vire só isso. Essa que eu digo que é a cilada, que nós não devemos cair nela, né? E devemos fazer o enfrentamento. Eu acho que tem um risco aí. É uma estratégia, né? Toda campanha é isso. Qual é a pauta que vai se impor? Né? Qual é a pauta? É corrupção ou é economia? É a questão do aborto ou é a economia? Né? É o debate que sempre você tenta trazer o jogo para o seu campo, né? E a direita quer trazer o jogo para esse campo. A minha impressão é essa. Enquanto isso, eles vão eleger um festival de vereadores com esse papinho aí. Bom, claro. Vai ser. O papinho é perfeito para eleger, para entupir as câmaras de vereadores do Brasil inteiro dessa gente. De pastor, de coronel, desse povo todo. E toda semana aparece algum pastor que abusou sexualmente de fiel, homens e mulheres, viu? Enfim, fazendo todo tipo de abuso. Toda semana tem algum. Defensores, como disse a fascista italiana aqui, é Deus, pátria e família. Que família? Que família que eles defendem, né? O direito de, enfim, fazer todo tipo de abuso. Mas é isso, com essa pauta eles pretendem eleger parlamentos cada vez mais conservadores, para intimidar a gente. Aliás, o Bolsonaro falou sobre a eleição na Europa, hein, Gabi? E disse assim, até a Europa cansou da esquerda, tentando faturar em cima do resultado eleitoral, tentando transformar também a eleição municipal no Brasil vai ser uma continuação e a esquerda vai tomar uma lavada. Eu acho que a direita tem chance de sair fortalecida nessa eleição municipal, mas talvez não totalmente. Se o Bolsonaro perder São Paulo e Rio, o quadro é diferente, né? Mesmo que ele avance em muitos lugares. Sim. E essa classe média brasileira que cair nesse papinho do Bolsonaro ou da extrema-direita, que é uma vitória ao que aconteceu na Europa, vai começar a reclamar quando começar a ser enxotado do aeroporto para cá. Aí vai começar a sentir o que é extrema-direita. É isso. Exatamente. Já está forte na Espanha, Portugal, enfim. Muita gente falando aqui no nosso chat, comentando a respeito dos nossos assuntos aqui, principalmente o aborto, né? Ele mobiliza muito aqui o nosso chat. A Miriam Delgado conversando também. Aqui também estou vendo conversar com a gente. Eu perdi o nome da pessoa, na verdade, mas li o comentário dizendo que, na verdade, o aborto só é crime porque quem aborta, né, quem sofre o aborto são as mulheres, né? Que se fosse num outro cenário não seria total assim. Razão. O Guilherme Castro dizendo, mas esse enfrentamento precisa ser feito, enfim. Comentários pertinentes aqui na discussão. O Renato Ribeiro, inclusive, dizendo como é que a gente vai evitar esse festival de conservadores na eleição da extrema-direita, né? Sobre isso que a gente vai conversar agora, inclusive, olhando um pouco para a Europa, para a gente entender como isso nos afeta, né? Porque é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro. E legal que seja uma mulher para falar lá da Europa, para entrar com a gente ao vivo. Que é a Silvia Capanema, que a gente comentou aqui, professora, conselheira departamental, que é o equivalente, mais uma vez, explicando aqui a gente, a uma deputada, né, na cidade de Saint-Denis, na França. Boa noite, professora, bem-vinda aqui ao ICL. Obrigada por aceitar nosso convite. Boa noite, obrigada.
Bom, a gente está aqui trazendo, desde o início do programa, né, esses resultados que ainda são parciais, mas já indicando mais uma vez, trazendo um resumo para quem chegou aqui agora, a gente está trazendo números que indicam o crescimento da extrema-direita nas eleições para o Parlamento Europeu. E a gente tem aqui uma arte mostrando como que ficou o crescimento de cada uma dessas forças, né? Cada um desses partidos. Se a gente puder colocar aqui de novo, aí, o Rodrigo já trouxe esse gráfico na abertura, né, Rodrigo? Mas acho que vale a pena, mais uma vez, a gente mostrar para quem está nos acompanhando em vídeo, dar uma olhadinha na tela para mostrar o quanto a direita está à frente, extrema-direita, inclusive alguns ali, né, Rodrigo? Eles se identificam como centro-direita, mas a gente sabe que estão mais para a extrema-direita do que para centro. Mas, basicamente, na França, a extrema-direita, liderada pela Reunião Nacional, da Marine Le Pen, ficou em primeiro lugar, com 31% dos votos. Depois do resultado, o Emmanuel Macron, mais uma vez, anunciou a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições. Isso aconteceu ontem, né, no último domingo. Então, acho que a gente pode começar aí a nossa conversa com a professora, né? Professora, como é que foi a campanha? O que significa essa dissolução? Porque agora vão ter novas eleições, né? Isso é uma demonstração de fraqueza do Macron? Ele pode perder com isso? É a única chance que ele tinha? Enfim, entender melhor esse cenário e, principalmente, qual que é a pauta da extrema-direita francesa, né? É isso. Bom, isso com certeza é uma derrota, né? Quando isso acontece raramente aqui na França, aconteceram 6 vezes na história, mas a última vez foi em 97, essa dissolução do parlamento. E isso acontece justamente quando tem uma crise de maioria. Já o Macron, ele não tem maioria absoluta desde que ele foi eleito. Tem 1/3 do parlamento, praticamente, que é a esquerda, 1/3 extrema-direita, e ele teria 1/3, né, um terço maior, que ele faz a maioria dele com a direita tradicional. Mas muitas medidas que ele teve que aprovar, justamente por não ter maioria, ele teve que aprovar usando um dispositivo que é o 49.3, que é um decreto, como se fossem decretos presidenciais, e que ele pode aprovar várias medidas, né? E isso, ele abusou mesmo desse uso. Aí vieram essas eleições e a gente vê claramente que ele cai e a extrema-direita sobe, em muitos lugares, não é só isso, mas isso é uma das questões, e ele decide fazer uma dissolução, o que foi tomado como algo bem perplexo assim, para muitas pessoas, mas que, ao mesmo tempo, é uma tentativa de duas coisas. Uma é ele tentar fazer uma outra maioria, o que vai ser muito difícil, porque ele realmente está saindo derrotado, né? E a segunda tentativa que ele faz é que, mesmo ele perdendo, deixa a extrema-direita, que ele, né, pensa que pode ganhar, e nesse caso a extrema-direita vai ser uma catástrofe na França, vai ser algo bem... as tensões vão continuar muito intensas, e ele voltaria como presidente, ele pode até pedir demissão para ele poder ser candidato ou lançar alguém em 2027. Então, são as análises que estão aparecendo sobre isso. Agora, Silvia, nós estamos falando com a... Silvia, essa primeira análise sua sobre o movimento do Macron de dissolver o parlamento. Você explicou aqui para a gente o que ele pretende. Não sabemos se vai dar certo ou não, né? Agora, traz para a gente o que explica esse avanço. Quer dizer, o Macron está enfraquecido, tomou algumas medidas, se desgastou no governo. Quem avança é a extrema-direita. A esquerda francesa, na última eleição, tinha avançado também. Você disse aí, elegeu 1/3 do parlamento, né? É uma nova esquerda, tem Partido Comunista, tem a França Insubmissa, tem Partido Socialista mais enfraquecido. A esquerda pode avançar nessa crise também? Ou você acha que quem vai ganhar corpo é a extrema-direita? Porque a gente fica olhando e acho que o Macron tenta criar um fato consumado que é assim, ou a extrema-direita ou eu. Assim, olhando de longe. Eu queria ouvir a sua análise como uma parlamentar, que é também uma militante da esquerda francesa, não é isso? Você trabalha, né? É isso. Agora, como parlamentar, mais do que como professora, né, dizer então para as esquerdas o que está acontecendo. Está tendo um movimento agora da união das esquerdas, né? E que estão dizendo criar uma frente popular. E com isso ter alguma chance de governar também, né? Porque a dissolução do parlamento, as eleições são refeitas e é possível
quando se adiciona o resultado nessa última eleição e nas europeias, que não são eleições muito favoráveis para a esquerda, pelo menos para a esquerda de transformação social, que o eleitorado não mobiliza tanto para as eleições europeias, mas quando se adiciona todos os votos, chega a 30%. Então, não é tão pouco assim. E é a única força que está conseguindo discutir para uma união, uma coligação, porque a extrema-direita vai conseguir só com uma parte da extrema-direita. A direita diz que não vai com eles. Não sei se vão com os macronistas ou vai se dividir a direita e o centro. E a esquerda talvez consiga fazer uma coalizão e, com isso, tem chances, sim, de ganhar. É difícil, porque o resultado agora foi realmente muito ruim. A extrema-direita cresceu bastante justamente por causa de um fracasso dessas alternativas, não das alternativas, um fracasso do neoliberalismo, inclusive que a própria esquerda praticou, essa esquerda centrista, com o François Hollande, essas receitas de governo que, na verdade, tiram direitos dos trabalhadores, empobrecem os serviços públicos. Isso está acontecendo na França há mais de 20 anos. E a gente vê que isso acontece no mesmo momento em que sobe a extrema-direita. O chamado 21 de abril de 2002, que foi quando, pela primeira vez, a extrema-direita vai para o segundo turno, isso tem 22 anos, né? Uhum. E aquilo foi, na época, um choque, quando Jean-Marie Le Pen, vocês devem lembrar, chegou no segundo turno nas eleições na França. Uhum. E desde então, eles estão disputando os segundos turnos, chegando em eleições, elegeram deputados, cresceram com representação. Então, também que é um movimento mundial, né? Um movimento mundial desse pacto, que é um pacto entre uma parte do povo e conservador, anti-imigrante aqui na França, e as elites econômicas, né? Que é o que a gente viu, que é o pacto do Bolsonaro, tira a questão da imigração no Brasil, mas é uma agenda de costumes, de conservadorismo, que vai pegar uma parte da população, também em contextos de perdas de direitos e de perdas do sistema dos serviços públicos. Então, enquanto não reverter isso, não tem como, a questão vai ser derrotas e derrotas de todos, inclusive de todos os presidentes que chegam ao poder, perdem, porque eles só fazem medidas que são antissociais. Chico. Silvia, você já começou a responder a minha pergunta. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso. O que é que você destaca como diferenças da extrema-direita do Brasil, o que a gente chama aqui, costuma chamar vulgarmente como bolsonarismo, e da extrema-direita, por exemplo, na França, no resto da Europa? São as mesmas características ou, por exemplo, a direita francesa gosta muito de proteção à agricultura. Aqui no Brasil você não vê esse discurso. Quais as diferenças que você ressaltaria? Tem algumas semelhanças, né, que a gente vê, por exemplo, a questão dos costumes também, inventar que porque questão vai ter também essa questão contra agendas LGBT que vão aparecer na extrema-direita daqui, coisas que são comuns, mas a questão da imigração é a primeira questão, e aqui é uma questão contra os muçulmanos. Então, eles entram nesse choque, na teoria dos choques de civilização, né? No Brasil não vai aparecer isso, mas vai aparecer também costumes, tradição, família, isso tudo tem a ver com o que eles vão defender de alguma forma, né? E, ao mesmo tempo, também dizer algumas medidas sociais, mas sem dizer como que eles vão fazer, não tem enfrentamento com as fortunas, né? No Brasil é uma extrema-direita muito mais liberal, que se apresenta aqui, que no final vai ser uma direita liberal também, mas ela não se apresenta como uma direita liberal, ultraliberal, né? Não tem assim um Paulo Guedes que vai dizer cortar imposto, fazer coisas assim, não é o que aparece aqui. Essa extrema-direita também, ela vai tentar, tanto que eles se distanciaram do bolsonarismo, né? Porque tem algumas coisas do bolsonarismo que eles acham grotescos, né? Não vai ser o que vai aparecer, mas tem outros pontos. Militar,
armamentos, questões até nacionalismo, um nacionalismo militar, questão de costumes, né? Ô, Silvia. Como eu já disse. Ô, Silvia, tem uma questão que chama a atenção para a gente aqui. A líder da extrema-direita hoje na França é uma mulher, Marine Le Pen, que é filha, né, do Le Pen que você citou aí. É a mesma família, né? Aqui no Brasil, a gente vê assim, a extrema-direita bolsonarista tem muito discurso desde o começo masculino, assim, uma coisa... Até outro dia um deputado aqui desses horrorosos brasileiros falou o que falta é testosterona e tal. Assim, é uma coisa de, né, levantar a bola do masculino. Na França, você falou que eles também são militaristas, a extrema-direita, né? Defendem o armamento, mas, curiosamente, são liderados por uma mulher, a Marine Le Pen. Na Itália, tem uma mulher, a Meloni, é a líder do fascismo italiano. Então, é uma diferença também, você diria? Ou essa pauta não pesa tanto, é mais a imigração, e aí a Marine Le Pen, como filha do velho Le Pen, assume esse discurso contra o migrante, o medo, a civilização francesa em perigo, ou a civilização italiana, com muitas aspas, né, em perigo no caso da Meloni. O que pesa mais? Aqui, bom, o que vai... Não vão se colocar anti-mulheres, assim, mas é uma visão do papel da mulher como a família, né, assim, tradicional, etc. Então, é um papel da mulher que, embora seja liderado por uma mulher, o movimento, essa mulher, as mulheres em geral vão ser num papel tradicional, não é um papel de emancipação da mulher, né? Agora, tem ela que é filha... Tem, depois, num segundo plano, tem o Bardella, que fez bastante voto nas eleições europeias, né? E em terceiro plano, que está voltando, é a sobrinha, que é a Marion Maréchal Le Pen, que tinha saído para ir para uma extrema-direita, ainda mais extrema-direita, que na verdade, que se coloca realmente aí, como a gente fala, anti-islã, né, totalmente contra a religião muçulmana aqui, e que vai voltar, e que está na linha dessa sucessão. Então, embora tenha essas mulheres loiras, elas são ligadas a uma família tradicional, a um jeito de comportamento tradicional na sociedade. Então, não são figuras de emancipação feminina. Aí na tela a gente está vendo, só para quem está nos acompanhando, é a Meloni, né? Essa não é a Marine Le Pen, é a Meloni, mas é também uma personagem, agora sim a Marine Le Pen, né, Gabi? São duas personagens importantes. Na Alemanha também avançou muito a extrema-direita. Eu não sei, Gabi, acho que você queria fazer mais uma pergunta. Eu ia pedir para ela falar um pouco mais sobre o resultado mais geral, assim, da Europa. Eu ia por essa linha também, trazendo um pouco do contexto também. Tem na Itália, né, os irmãos da Itália de extrema-direita que são liderados pela primeira-ministra, a Giorgia Meloni, ficou em primeiro lugar com 29% dos votos. Na Alemanha, o Alternativa para a Alemanha ficou em segundo lugar com 16% dos votos e superou o partido tradicional, né? O social-democrata do premier Olaf Scholz. E aí, eu queria entender um pouco da professora o seguinte: a gente tem essa ascensão, então, da extrema-direita, mas queria entender se eles se conversam, entende? Os partidos. Então, a gente tem, por exemplo, o da Le Pen querendo se diferenciar um pouco. Alguns dizem que são da centro-direita e não da extrema-direita, ainda que a gente perceba, né, pelo que eles se colocam, que são, claro, da extrema-direita. Agora, eu queria entender se vai ter um bloco que, de fato, vai caminhar junto e vai ter uma força, ou se, na verdade, a gente vai ter uma dissonância que, no fundo, não vai conseguir governar. Então, eu queria entender as diferenças aí. Ou no que eles convergem, no que eles se diferenciam, né? Isso eles vão tentar. Agora, as últimas notícias é que eles estão tentando seduzir, no caso da França, a direita tradicional, através, dando vagas para deputados, etc. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista internacional, tem sim tem relações de militantes com redes sociais. O impacto das redes sociais aqui, ele é menor que no Brasil, porque as próprias mídias, que são dominadas por 8 grupos econômicos, dominam todos os mídias franceses, elas próprias já servem de conteúdo à extrema-direita,
o dia inteiro, né? Então tem a CNN, que é tipo aqueles canais muito conservadores dos Estados Unidos, tem a própria BFM, que é do patronado mesmo, um canal que é ligado ao sindicato de patrões, e você vê isso claramente nas mídias tradicionais, chegando já a própria linguagem da extrema-direita, entrando como algo naturalizado, né? Então, coisas que eles diziam, choque de civilizações, criticar as esquerdas ligadas à defesa da Palestina, que foi uma coisa que é importante para a esquerda mundial hoje e que é importante também para os habitantes dos bairros populares, e é colocar isso, então, como algo antissemita, o que é uma questão totalmente, uma análise completamente perigosa, porque o antissemitismo é uma coisa muito séria e que, historicamente, é ligado à extrema-direita, mas houve uma inversão de papéis muito claramente produzida por uma mídia que vai adotar uma defesa de Israel num momento em que tem uma crise humanitária muito forte, né? E isso tudo a gente vê na mídia tradicional. Você nem precisou... Não precisou das redes, né, Silvia? Do apoio das fake news. Pois é. Não, eu queria só trazer, Chico, não sei se você quer trazer um outro tema. Não, por favor. A gente está falando dos países mais centrais aí da Europa, centrais no sentido de mais peso mesmo, né? Itália, França, Alemanha, nos três é preocupante o avanço da extrema-direita, como já foi na Polônia e na Hungria, isso já vem de antes, né? Aí a gente tem alguns países onde tem notícias não tão ruins assim, né? Portugal e Espanha, os partidos socialistas e a Bélgica, muito bem, e também os países nórdicos, né? Suécia, os países do norte da Europa, a extrema-direita não avançou tanto e a social-democracia ainda conseguiu se manter de alguma maneira, né? Mas o Partido Socialista português e o Partido Socialista espanhol tiveram resultados bons ou médios, né? Medianos, assim, conseguiram segurar. E também os nórdicos. Você acha que é uma onda assim, irrefreável da extrema-direita ou a esquerda e a centro-esquerda vão conseguir se aglutinar? E quem é que vai comandar a resistência? Na nossa tela agora, o representante do Chega português. Ficou em terceiro lugar. Em Portugal eles não foram bem. Ficaram em terceiro lugar. E o Vox na Espanha também. Na Espanha e em Portugal também, né? Os dois. Nos dois. Então aí na tela estava o Ventura, né? André Ventura, que é o de extrema-direita em Portugal. Quem que você acha que vai conseguir comandar? Esse aqui é o brasileiro eleito pelo Chega. Um brasileiro que é anti-imigração, e ele é migrante, Chico. O Chico Sá destacou isso aqui no começo. Então, o bolsonarismo exportando, enfim, esse tipo de coisa para Portugal, né? Certamente a Silvia acompanha essas coisas. Agora, quem que você acha que vai conseguir fazer esse contraponto à extrema-direita? O centro, esses partidos tradicionais que elegeram uma bancada maior, né, no Parlamento Europeu? Ou tem uma chance de uma esquerda que se aglutine e que consiga fazer o contraponto ao avanço da extrema-direita? O que você diria, Silvia? As divisões aqui, as clivagens aqui, elas são não só de partido, mas também, depende se é os centros urbanos ou a zona rural, que vai votar mais na extrema-direita, e os centros urbanos mais na esquerda. Os bairros populares, obviamente, onde tem muito imigrante, onde eu moro, quem ganhou mesmo foi a esquerda de transformação social, foi a esquerda até mais, a nova esquerda mais renovada, nem foi o PS, essa centro-esquerda. É a França Insubmissa que ganhou na sua região. A França nós ganhamos, aqui em Saint-Denis foi 50%, né? Então, tem umas diferenças dependendo de onde. Nos centros urbanos, você vê claramente no mapa da França. Então, foi o caso de Lyon, foi o caso de Montpellier, foi o caso de Grenoble, de muitas cidades em que a esquerda ganha, inclusive Paris, também, as diferentes nuances, né, da esquerda. O que teve um pouco de diferente, assim, surpresa, entre aspas, nessas eleições, é que os ecologistas foram mal. Os ecologistas não conseguiram, nesse panorama em que em que tem que ter um discurso também com uma ancragem social, de alguma forma, os ecologistas não convenceram, embora a urgência climática seja uma realidade, né? Eles têm uma distância muito grande de povo, né? Os ecologistas aqui europeus. Isso é uma questão que vai surgir, talvez, em algum outro momento, de alguma forma, né? E o que eu acho, eu continuo achando que a grande alternativa ela tem que ser
pela esquerda, porque esse centro, justamente, ele não, a única coisa que esse centro liberal economicamente fez foi alimentar a ascensão da extrema-direita. Então, se não tiver uma saída que seja pela esquerda e até, inclusive, mudanças podemos falar em revoluções cidadãs mesmo, mudanças assim de formas de pensar mesmo, de valores que possam, definitivamente enterrar essa tentação fascista que é o que representa a extrema-direita hoje. Essa tentação fascista ela foi enterrada, a gente sabe, com muita dor, que foi depois da guerra, da Segunda Guerra, que os fascistas foram derrotados e tal. Espero que a gente não tenha que atravessar algo assim tão dramático, né? Que possa ser por vias democráticas, mas democráticas reais. Se a gente não passar de patamar na democracia, isso vai ficar uma ida e volta e não se sabe com que custos, né? Que custos humanos mesmo. De guerras, de perseguição a estrangeiros, de perseguição também a pessoas, aos pobres e aos militantes políticos. Professora, e claro, né, como não poderia deixar de ser, a extrema-direita aqui no Brasil também já pegou uma carona nisso. Olha o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Vou ler aqui um post dele na rede social. Ele diz o seguinte: a Europa se cansou da esquerda, de países sem fronteiras, da Agenda 2030, ESG, descarbonização, ideologia de gênero, gente. Nossa, você misturou libertinagens, tudo. Que coisa. E aí ele diz, Estados Unidos com Trump em novembro de 2024 e Brasil em 2026 serão os próximos nessa grande corrente do bem. Nossa, ele falou até libertinagens, assim. Não, exato. Só faltou evocar o Golden Shower, né? Porque é impressionante. A extrema-direita não está crescendo nos países que são governados pela esquerda. Está crescendo nos países que são governados pelo centro e pela direita. Eu achei... Desculpa, professora, mas eu achei essa fala da Silvia é o centro da análise que ela trouxe para a gente aqui. Que ela diz, esse centro liberal, que está se apresentando como aquele que pode conter a extrema-direita, onde ele governa, a extrema-direita está crescendo. Você vê na França e na Alemanha, que é o Partido Social Democrata, assim, foi para uma linha de liquidação, né? Assim, o Partido Social Democrata. O Partido Social Democrata, o espanhol, tá um pouco mais firme. Segurou a onda porque foi mais firme. E o português, mais ou menos. Mas, assim, onde foi para o liberalismo, aí a extrema-direita avançou. Então, não é que cansou da esquerda, cansou dos liberais, é o argumento da Silvia. O Macron faz, ele faz um agrado atrás do outro, a extrema-direita, e não levou nada. Não levou nada, é isso aí. É a análise importante que ela trouxe para a gente. Importantíssima, e eu queria até complementar aqui com uma fala da Gleisi Hoffmann, né, presidente do PT, porque ela reagiu também. Aí ela diz o seguinte: o crescimento dos extremistas de direita nas eleições do Parlamento Europeu, nitidamente na França e na Alemanha, é mais um sinal de alerta para o campo democrático. Além de combater a rede de mentiras do novo fascismo, os governos democráticos precisam responder às demandas reais da população. Achei interessante essa fala. Garantir vida digna, emprego e renda, trabalhar pela paz e cooperação entre povos e países é o caminho para deter os inimigos da democracia e da justiça social em todo o mundo. Agora, a gente vem falando muito aqui, na abertura a gente falou sobre isso, e acho que é interessante a professora comentar sobre essa ascensão da extrema-direita no mundo e como o bolsonarismo pega uma carona nisso, né? Não é um problema só nosso, a gente vê isso acontecer no mundo inteiro, principalmente, como disse a professora, né, catapultado pelo centro. Mas, professora, o que a gente pode esperar, vamos dizer assim, aqui no Brasil? A gente pode ter algum reflexo na sua avaliação? A gente vai ter eleições municipais também. E é uma eleição municipal que é muito pautada no nacional, né? Então, a gente tem observado esse movimento, ainda que sejam eleições locais. Então, queria ouvir sua avaliação sobre como o bolsonarismo pode refletir em relação a isso. Até o Bolsonaro cita Trump também, que está crescendo, né, nas eleições dos Estados Unidos. Bom, no Brasil foi um outro processo, né, que foi criada uma frente democrática também, né, a questão da democracia e o fracasso das questões, né, do como que foi o governo Bolsonaro, que foi uma catástrofe. E eles vão intimidar, vão pôr medo, né, nessas questões de rede, é uma militância que se articulou, que não existia, né.
etc. Agora, por outro lado, tem um outro caminho também, não é só a cooperação, tem que politizar também, né, as pessoas e voltar para uma forma de uma irrigação cultural, né, das formas de pensar, de viver e criar, assim, realmente, digamos assim, reivindicações concretas que possam combater, porque eles têm eles estão ganhando um pouco uma batalha discursiva, né? Aqui na França, por exemplo, a gente vê ideias como tem a grande substituição da população, que eles falam, o grand remplacement, que vai vir os muçulmanos, que vão... Então tem que realmente não só combater essas ideias que são falsas, mas criar outras ideias que sejam reais alternativas, né? Para as pessoas e para os movimentos políticos e adotadas nas mídias, o papel das mídias é importante. No Brasil hoje eu acho que está tendo uma construção de uma diversidade midiática com mídias alternativas até melhor que o que tem acontecido na Europa, pelo menos na França, em que as mídias alternativas não têm tanta força. Sim. Talvez um Mediapart, pouco e tal, mas outras não têm essa dimensão que hoje no Brasil realmente as mídias tradicionais não dominam tanto como já foi antes, né? Aqui nós ainda temos uma dominação muito grande das tradicionais e que vão repetir isso e deixar essa questão discursiva aparecer. E eles têm um certo saudosismo de uma outra esquerda. Então vai vir de novo aquele PS do meu pai, do meu avô, e que vai ganhar. Não, isso não vai mais vir. Porque as novas gerações não pensam mais assim. Não é esse tipo de questão que tem que evocar mais. E eles também foram fracassados quando eles adotaram políticas neoliberais. Né? E isso é muito claro. Então, também aceitar que é um outro tipo de relação que tem que ser criada, né? Muito bem. Exato. E não ter medo. E essa coisa também, vai vir, vai chegar Bolsonaro, tô falando isso agora, assim, como nós, nosso campo. Não, nós também ganhamos, nós vamos ganhar também. A gente tem dito aqui, né? A gente tem repetido aqui. A gente repete isso aqui. É mais difícil. A gente acabou de ter eleições no México, né, professora? Acabamos de ter uma eleição no México, exatamente. Patronado com a questão dos ricos, vai ser muito mais difícil pra gente, então a gente consegue também. E não tem esse derrotismo, né? Essa coisa passiva. Isso é insuportável. Insuportável. Obrigada, professora, principalmente por essa sua fala. Silvia Capanema, que é professora, conselheira departamental na cidade de Saint-Denis, na França. Foi um prazer conversar contigo. Obrigado. Excelente, obrigado. Até mais, professora. Eu lembrei daquela nossa conversa, Chico, da esquerda Ibis, né? Pode esquerda Ibis o tempo inteiro, não. A esquerda acabou de ganhar no México, manteve. Em 2022, foi logo ali. Pode estar com medo. Não foi derrota. E agora, né? A gente está falando sobre isso agora. Sim, sobre então como a gente vem não é bem assim. Os caras também não estão dominando o mundo inteiro. E perderam nos grandes centros urbanos, né? Ela falou isso na França. O Chico já tinha falado. Paris, Montpellier, outras cidades grandes. Agora ela tocou na questão da mídia, né? Que lá ela está certíssima, é muito mais forte mesmo. Mídia tradicional, né? A mídia tradicional, ela cita 8 grupos. Aqui a gente tem até menos grupos importantes hoje. Mas que perderam força porque apanharam pela direita e pela esquerda, eu acho. Tem umas 4 famílias que mandam, assim, contando com o Rio Grande do Sul, com os Sirotes, que tem mais a família Frias em São Paulo. Eu digo família porque é hereditário. Então, são capitanias hereditárias. Tem os Mesquitas no Estadão. Os Marinho, né? E os Marinho. Mas, assim, tem esses 4, 5 núcleos fortes, não chega a 8, como na França, mas com uma imprensa alternativa cada vez mais forte no Brasil, a exemplo deste ICL que vos comunica. É isso aí. Falando dessa articulação toda da extrema-direita internacional, né, que a gente está conversando aqui, a gente hoje teve o embaixador do Brasil na Argentina, o Júlio Bitelli, confirmando que o Itamaraty entregou para o governo Milei os nomes dos 143 foragidos do 8 de janeiro. Lembra que a gente falou sobre isso na sexta-feira, né? E aí o Brasil quer saber quantos, né, desse número que eu falei agora, quantos deles estão na Argentina de fato e eventualmente pedir a extradição, informação que foi confirmada pela Globo News.
é importantíssimo realmente a gente ter essa informação, né, Chico? Essa cena eu quero ver. O Milei, que eles acham que é camarada do Bolsonaro, camarada deles, o governo Milei tendo que deportar. É que tem um limite, né, Chico? Tem a relação diplomática com o Brasil, né? Até onde ele vai passar por cima dessa relação para agradar. Ele está precisando do gás do Brasil. Para agradar um inelegível, não é mesmo? Ele está precisando do gás do Brasil. Então, o que é que vai falar mais alto? A diplomacia, a lei que regula o relacionamento entre os países, ou a loucura da extrema-direita? Vai proteger, escondê-los lá? Se eu fosse fazer uma aposta pelo que o Milei mostrou até agora, eu diria que ele vai fazer um carnaval e dizer que não vai entregar, que eles são perseguidos políticos pela esquerda brasileira e que não vai entregar. Eu acho que ele vai fazer isso, o discurso, porque acho que isso rende para ele lá dentro e rende para ele como um herói, assim, para a extrema-direita brasileira. Se eu fosse apostar, né? Apesar dele precisar do gás brasileiro, do apoio do Brasil, etc, etc. Mas faz uma cena nesse Eu acho que ele vai fazer a cena, né? Mandou embora até estudante brasileiro das universidades. Mas ele vai dizer assim, esses são os patriotas perseguidos pela esquerda do Lula. Então, ele vai aproveitar para fazer guerra política interna, porque a extrema-direita vive de guerra permanente. A extrema-direita no mundo inteiro precisa de inimigo. Na França, a professora Silvia Capanema dizia aqui, na França, o inimigo é o imigrante, que está ameaçando, ela diz, ela trouxe várias informações interessantes. É a grande substituição, vai acabar a civilização francesa e vai ser substituída a população pela população árabe. Esse é o grande fantasma. Então, é o imigrante, o medo lá é o imigrante. Aqui não tem esse medo, porque aqui nós somos um país misturado, que foi formado por imigrantes. Aqui os medos são outros, os espantalhos são outros. Os espantalhos são outros, é o inimigo interno. Então, o inimigo é o comunista, é o petista. A mamadeira. Essas coisas loucas aí. Banheiro unissex. Banheiro unissex. São fantasmas até mais assim, inventados. E a Argentina é um governo que não vai fazer tanto discurso que é parecido com a extrema-direita europeia. Vai buscar um inimigo. O inimigo é a esquerda. É a esquerda. Na América Latina, a direita sempre teve como inimigo a esquerda, o comunista, o chavismo, o lulismo, esse pessoal ligado a Cuba, ele vai fazer um carnaval. Agora, o Brasil está pedindo de maneira correta. Olha, tem 143 nomes que a Justiça mandou prender e que não achou. A gente sabe já que uma parte apareceu lá na Argentina. Até o Eduardo Bolsonaro foi lá e disse que vai pedir que eles sejam transformados em refugiados na Argentina. Eu acho que eles vão fazer um carnaval e vão aproveitar isso lá. Fiquei pensando aqui se, de repente, não sei, mas de repente um eventual indiciamento, que deve acontecer em breve, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, pode talvez influenciar nesse posicionamento do Milei também, de ver um Bolsonaro um pouco mais enfraquecido, talvez possa ter algum componente ali dessa decisão do Javier Milei sobre como ele vai tratar esses Eu acho que não muda, viu? Eu acho que não muda. Acho que ele vai fazer essa aposta aí. O carnaval. Ele lá é o grande inimigo, lá é o Estado agora, né? O Estado, eu amo destruir o Estado por dentro, é o que o Milei tem dito todo dia. E privatiza tudo, o grande inimigo para ele é esse. Mas acho que não vai afetar, viu, o Bolsonaro, até Bolsonaro na cadeia, o que for, que hoje apareceu tem mais uma joia do Bolsonaro, né? Uma que ninguém sabia, brilhou no olho da Polícia Federal. Nessa apuração de Miami, tem mais uma joia. Veremos. Será da Michelle, do Bolsonaro, não sabemos. Essa história aí que o Chico está falando, né, que a Polícia Federal descobriu uma nova joia nos Estados Unidos. Né, Chico? Uma nova joia. Durante essa investigação, justamente, nesse caso das joias sauditas e tal, eles estão suspeitando que talvez ele tenha recebido também como um item de luxo lá de um país do Oriente Médio, informação que saiu na CNN. Haja ouro, joia, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Bom, bem lembrado, Chico. Porque também está nessa história aí. Cada hora sai uma novidade, né? Nessa história das joias também. E a gente deve ter um indiciamento em breve. Previsão, pelo menos de acordo com Juliana Dalpiva, Bela Megali, todo mundo que está apurando essa história de perto, é de que ainda em junho a gente tem algum indiciamento do ex-presidente. Vamos ver. Gente, tem uma outra história importante aqui, que é a do presidente Lula lançando hoje um PAC para universidades federais e também hospitais universitários. O governo federal está estimando investimentos de 5,5 bilhões de reais, anúncio que foi feito, inclusive,
em meio às negociações para conter a greve dos professores das universidades públicas. Eles estão parados há quase 2 meses. E antes de participar do evento, do PAC, o presidente Lula ele já tinha se reunido com os reitores dessas universidades de manhã no Palácio do Planalto. E aí, logo depois que ele anunciou esses investimentos, o Lula disse que não vê muita razão para a greve continuar. A gente tem essa fala do presidente Lula. Vamos assistir. A greve ela tem um tempo para começar e tem um tempo para terminar. A única coisa que não se pode permitir é que uma greve termine por inanição. A única coisa que não pode acontecer, porque se ela terminar, as pessoas ficam desmoralizadas. Então, o dirigente sindical, ele tem que ter coragem de propor, ele tem que ter coragem de negociar, mas ele tem que ter coragem de tomar decisões que muitas vezes não é o tudo ou nada que ele apregoou. Eu sou um dirigente sindical que eu nasci no tudo ou nada. Para mim era o seguinte, é 100% é nada, é 100% é nada, ou é 83% é nada, ou é 45% é nada. Muitas vezes eu fiquei com nada. Muitas vezes com nada. E eu acho que nesse caso da educação, se vocês analisarem o conjunto da obra, vocês vão perceber que não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando. Porque quem está perdendo não é o Lula, quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. É uma fala, Gabi, Chico, certamente deve ter irritado os professores que estão parados, né? Porque é o Lula fazendo referência à história dele de sindicalista, para dizer, eu naquela época lá, assim, eu também era do tudo ou nada, depois eu aprendi que às vezes apostar no tudo ou nada, você fica com nada. Pode ser visto como um recado, assim, para os grevistas. Eu não sei se essa fala, eu não sei, assim, olhando aqui, eu não sei se adiantou, se adianta muito, ou se até pode ter um efeito contrário. Pode até causar mais ali um atrito com o pessoal que está em greve. O governo tem uma contraproposta do governo, foi aceita por um dos sindicatos, das 3 entidades que representam os professores, outras 2 continuaram em greve e é esse impasse que continua. E nós temos que lembrar que durante 8 anos quase foi reajuste zero. É isso que eu ia dizer. Zero. E aí o governo Lula está propondo uma recomposição que é super parcial, não vai recompor, porque se você pegar a inflação do período em que eles não tiveram nada, que foi na época do Bolsonaro, do Temer, vários anos com nada, e que inflação de 30%. Então perderam 30%. Não vai ser o Lula em 2 anos que vai repor os 30%. Ele está propondo repor 5 e mais 3 ao longo de não sei o quê. E aí não repõe o passado. Então tem uma pressão, porque eles querem repor no mínimo que perderam ao longo de 8 anos. Então é uma composição realmente difícil. O que também revolta um pouco o professorado da universidade é que teve aumento para outras categorias. Então isso é o que... Os policiais, por exemplo. Então, isso é o que mexe com o ânimo do... Professores e também técnicos e funcionários das universidades também. Né? A gente teve para a gente ter uma ideia de orçamento, né? O orçamento que foi aprovado para 2024 foi de quase 6 bilhões, né? 5,9 bilhões de reais, que é menor do que 2023, que já foi assim bastante ruim, né, para as universidades funcionarem, que foi de 6,2 bilhões. E aí, eles queriam um orçamento próximo de 2017, gente, ou seja, um orçamento do governo Temer, que estava ali, assim, de 8 bilhões e meio de reais, isso para funcionar o básico, né? Para pagar professor, para pagar técnico, para manter o funcionamento básico das universidades, né? E aí, claro, como você disse, né, Chico, teve reajuste para outros setores e os professores, mas a gente não teve, a gente tinha uma expectativa de aumento de verbas, né, com a entrada do governo Lula e a gente não teve. Então, e aí você vai olhar, né, o orçamento do Congresso Nacional também, para o fundo eleitoral, quase 5 bilhões. Então, gera um descontentamento na categoria. É importante de ser falado também. Não, a discussão é importante. Você pega os juízes agora. Claro que tudo isso não está na alçada e não está na caneta do Lula. Ele não pode tirar da justiça e botar para o professorado. Não pode, para a sala de aula. Não pode. Mas a leitura em conjunto é muita injustiça, né, na verdade. Pessoal da educação, é isso mesmo.
E a gente tem que continuar, de fato, acompanhando essa história. Mas, ok, a gente está falando de não continuar a greve, mas ficou 2 meses parado, porque, de fato, tinha uma reivindicação justa, né? Diga, Chico. Não, tem essa grana toda aí do PAC dentro das universidades. Eu não sei até qual o total dela que vai para direto para o orçamento da reitoria, da reitoria poder dar aumento a servidores. Eu não sei qual o tamanho dela. Não, é que a gente está falando de professor, eu ia trazer para a gente relembrar, a gente falou rapidinho no começo do programa, estamos falando de professor, né, que merece reajuste, merece... Estamos falando, lembrar a economista, ex-deputada e professora, principalmente professora Maria da Conceição Tavares. Posso trazer um comentário aqui? O Adilson Galina, por exemplo, no nosso chat, ele fala assim, mas por que os professores não reivindicaram aumentos no governos passados? Eles reivindicaram, mas tem uma questão importante que é, normalmente as reivindicações de movimentos sociais acontecem justamente em governos progressistas, né? Porque é ali que a eles não fizeram acontece. greve. Como é que você vai negociar com o governo Bolsonaro, não é mesmo? Eles não fizeram greve. O que parte da esquerda questiona é, por que não tiveram coragem de fazer greve no Bolsonaro? Agora fazer com o Lula é moleza, porque é do mesmo campo e tal. Tem esse é um grande debate dentro da esquerda. Da esquerda. A esquerda que inclui, inclusive, os servidores, funcionários de universidades. É isso aí. Mas vamos lá, vamos falar da Maria da Conceição Tavares, até porque quando a gente fala de professor é impressionante, né? A gente lembrar da Maria da Conceição. Não, ela foi uma super influência, né? Da esquerda, estamos falando da esquerda, também no pensamento econômico. Um país dominado pelo pensamento único na economia, neoliberalismo, privatização, que o Estado tem que diminuir, que não tem que ter Estado. Ela falava tudo ao contrário e formou gerações de economistas na Unicamp e, em parte, por causa disso, a Unicamp era tida como, assim, um patinho feio para a turma do mercado financeiro. Mas ainda bem que desistiu a Maria da Conceição Tavares e segue existindo o pessoal da Unicamp, né? Muitas das aulas dela viralizaram, né? E estão aí e vão permanecer. Isso é que é legal. Os cortes, vários alunos tiveram essa ideia, né, Gabi? Vamos filmar, porque ela é tão genial na aula. Vamos filmar e cortar. Bem, né? Ainda bem que alguém filmou e trouxe aí pra gente. A gente separou alguns trechos, já vimos alguns no começo, tem outros trechos aqui pra gente assistir. Vamos ver. Então, este admirável século XX, que foi o século das massas, da rebelião de massas, das grandes revoluções socialistas. Não é brincadeira. Aquele século XIX foi um pé no saco. Chatura, conservador, morrinha, guerra imperialista, uma porcalhada. O século XX, não. Foi o século de grandes revoluções de massas. Não é o século em que a massa camponesa disse, escuta, mas eu também estou na história. Ou é só proletário fabril e capitalista? Eu também estou. E aí, de repente, olharam, tinha milhões e milhões e milhões e milhões de camponeses que também queriam estar na história. Confusão, filho da puta. O século da descolonização, que hoje parece que não tem importância. Porque os coitados estão lá meio mal, sobretudo os africanos. Sim, mas outros não estão tão mal. Não estão tão mal. A Índia se viu finalmente livre daquela porra que ficou lá enchendo o saco. A China, idem. Foram séculos, não é, meu nego? Século XVIII, XIX, foram 3 séculos em cima daqueles pobres países que são o berço da civilização mundial. Berço da humanidade. É uma loucura. Isso não estão em cima. Então, há coisas que eu acho que o século XX foi admirável. Ele fez emergir massas camponesas, fez emergir enormes revoluções sociais, que puseram em tela de juízo aquilo que era o pensamento dominante no começo do século, que era a torre do orgulho, o liberalismo basbaque, a arrogância da classe dominante europeia, que era escrota. Escrota! Gente, ela se comunica de uma forma tão... Pura verdade, né? Exato. Ela fala a verdade. O linguajar da gente, né? Não tem essa... Claro, importante, né? Linguagem de academia, tudo. Mas ela é muito próxima, né? Ela fala com todo mundo. Ela consegue dialogar com todo mundo. O Chico, e ver o economista que não fica falando só... Não, porque os juros, porque é o banco, linguagem técnica que ninguém tem. O ajuste fiscal. Você tem que deixar tudo para pagar aos bancos, pagar a dívida. Não, ela tem uma visão de história econômica e de olhar para a economia no mundo e olhar para a civilização e da economia não como uma planilhazinha, como uma receitinha para funcionar assim o assado.
pensar o mundo através da economia. Então, ela era uma pensadora da economia e do mundo. Isso é que é interessante. E com essa indignação que solta palavrões para todo lado, né, Chico? Sim, esculhamba a elite, porque é isso aí. Ela fala muito do domínio inglês para os indianos, por exemplo. Ela falou ali no vídeo. Soltou uns 10 palavrões. Maravilhosa. É certíssima. Pô, os ingleses dominaram. Que império, vê que coisa louca. Ter um império sobre outro povo, né? E o mesmo vale aqui para essa turma que vai jantar no Palácio dos Bandeirantes hoje. Defendendo o banqueiro, defendendo Faria Lima, juros altos e tudo mais. Olha, eu seria capaz de ficar ouvindo a Maria da Conceição Tavares durante uma noite inteira, assim, em looping, tocando assim vários trechos. Vamos ouvir mais um. Vamos ouvir mais um? Na verdade, a gente tem uma arte. Vou aqui trazer. Tem uma passagem brilhante da trajetória dela, da economista, né, a Maria Conceição Tavares, que é uma entrevista, a gente até falou dessa entrevista dela para o Roda Viva, da TV Cultura, que foi em 1995, gente. 30 anos. E aí, 30 anos. As frases de efeito que ela soltou no programa viraram charge. Um monte de gente compartilhou nas redes sociais nesse final de semana, né, no Twitter, que ela chama os colegas de tecnocratas. E aí, a gente tem... essa é maravilhosa, né, essa arte da Vilar, né? A Arte Vilar, o arroba dela, eu acompanho também ela nas redes sociais, que ela fala, se você não se preocupa com a justiça social, com quem paga a conta, você não é um economista sério, você é um tecnocrata. Você é um tecnocrata. Tem o jeitinho peculiar dela, né? É o jeitinho peculiar da Maria da Conceição, maravilhoso. Acho que tem um outro trecho aí, não tem? E tem vários trechos, né? Esse, inclusive, essa arte da Arte Vilar, né? @ Arte Vilar, são vários trechos que ela pega, tem um que ela fala sobre o PIB também. As pessoas não comem PIB, é muito bom esse também, porque é didático, né? É da gente ficar falando só do técnico. E a gente tem a coluna do Chico Alves, que eu até já comentei, né? Sim. A coluna do Chico Alves falando sobre a paixão espetacular, maravilhoso. da Maria da Conceição Tavares. Que é importante, né? Fica aqui a nossa lembrança, né? A nossa homenagem a essa grande mulher e... Para além de tudo, para além de economista, era uma filósofa, historiadora, né? Maravilhosa. Pela coragem de esculhambar a porra dessa elite do Brasil. Abriu o caminho. Homenagem a Maria da Conceição. Só faltou cigarrinho, se você... O Gabi, o nosso Ricardo Gouveia, nosso editor-chefe aqui, executivo, está dizendo que a gente tem imagens lá da Câmara Municipal de São Paulo. Sabe quem está sendo homenageado lá na Câmara Municipal de São Paulo? Cadê a imagem, Ricardo? O homem? Vamos lá, com imagens da Câmara. Opa, Pera que tá chegando as imagens. Tá chegando as imagens, vamos lá. Eduardo Moreira, né, gente? Recebendo o título de cidadão paulistano. Ele não sentou lá ainda lá na mesa. Daqui a pouquinho, então, o Eduardo Moreira recebe o título de cidadão paulistano na Câmara Municipal, tem uma homenagem na Câmara. Assim que tiver imagem, se ainda for aqui dentro do nosso ICL Notícias Segunda Edição, a gente entra com imagem lá. Mas vai dar para acompanhar no canal do Eduardo Moreira também. Então, quando a gente encerrar o programa, ainda dá para acompanhar essas imagens que estão sendo transmitidas. Você vai perguntar, por que está ganhando o título de cidadão paulistano? Porque ele nasceu na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Mas trabalha, ICL é em São Paulo. Então, é um reconhecimento pelo que ele tem feito em São Paulo. É isso, legal demais. Então, daqui a pouco a gente tem as imagens lá, direto da Câmara Municipal. E falando nisso, pessoal, nós estamos na semana daquele que vai ser o primeiro encontro presencial do ICL. Está aí na tela, você está assistindo durante todo o programa no cantinho direito aqui da tela, do outro lado aqui, né? Aí, ó. Despertar Empreendedor, dias 14, 15 e 16, ou seja, daqui a 4 dias começa o Despertar Empreendedor, né? Então ainda dá tempo, se você quiser comparecer, vai ser um evento para 4.000 pessoas, para falar sobre empreendedorismo e para você ouvir um monte de gente interessante, um monte de gente, né? Uma das pessoas que vão estar por lá é a Bela Gil, uma empreendedora, uma pessoa dedicada à questão da comida saudável, da alimentação orgânica. Amo. Tem instituto, você ama, né, Gabi? Ela é ótima, né? Assim, nas dicas que que eu sou vegetariana, né? Então aí já também abre o caminho para trazer um monte de receita. Inclusive, Bela Gil, que às vezes ela dá dicas assim de receitas que não são caras, né? Assim, quer dizer, você pode ser vegano e também fazer um aproveitamento de alimentos. E a Bela Gil, ela estará lá, Gabi, Chico, lá no evento, dias 14, 15 e 16. Ela é uma das pessoas que estará conversando com o público. Dá tempo de você ainda se inscrever. Despertar2024.com.br, tá aí na tela, ó, faltam 4 dias, mas ainda dá tempo de você se inscrever para ouvir a Bela Gil e, além da Bela Gil, Felipe Neto, Serginho Groisman, Fátima Bernardes, Eduardo Moreira,
o nosso Rafael Donatiello, que é aqui. Olha a turma que vai estar lá. Fernando Haddad. Timaço. Olha o nosso Chico Pinheiro ali em cima, ó. Chico Pinheiro vai estar lá. A gente também, né, Gabi? A gente Chico, também. Modestamente. Leandro Demore, ó. Leandro Demore, Márcio França. Então, é um time de gente que vai falar sobre como é que você administra um negócio e vai contar histórias. Né? Falamos de comida, o Rodrigo Motó. Tá ali Rodrigo também. do Mocotó também tá aí, olha. Então, Nossa, sim. Coisa Rodrigo boa, Oliveira, água na boca né? aqui. vamos ouvir o que essa turma tem para dizer para nós e depois a gente termina aqui de chamar para esse evento. Vamos lá. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Eu estarei lá apresentando junto com um time de primeira e também contando um pouco da minha história para vocês. Eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a minha trajetória, não só nessa parte de criação de conteúdo, mas na parte de empreendedorismo no setor audiovisual. E eu vou contar para vocês os princípios e valores de alta performance que eu aprendi nas tropas de elite e que vale para qualquer empreendedor. Eu vou estar falando um pouco sobre a minha trajetória de luta enquanto atleta e como eu transferi isso para a minha área de trabalho hoje, atuando pela defesa daqueles que sofrem os impactos de violência no contexto do esporte. Super evento Despertar Empreendedor, que vai acontecer de 14 a 16 de junho no Vibra São Paulo. Se você ainda não garantiu o seu ingresso, corra que ainda dá tempo. No site despertar2024.com.br. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. Chegou a hora, minha gente. Opa. Sexta-feira, hein? Ó, contagem regressiva. Não sei se você viu aí no canto da tela. Faltam... Opa, o outro lado. Aqui, ó. Faltam 4 dias. Então, começa na sexta-feira, 14, 15 e 16 de junho. A gente está nesse finalzinho para conseguir comprar o ingresso, né? Para conseguir garantir a presença lá com essa galera. Não tem nem roupa para estar do lado dessas pessoas. Mas vai ter, hein? Vai ter, é isso aí. Então, se você ainda não garantiu... A sua vaga corre no despertar2024.com.br, porque tá acabando. E aí, gente, aí você vai perder talvez o maior evento de empreendedorismo do ano de 2024. Aqui, pra gente, é o nosso maior, presencial no Vibra São Paulo. Então, fica a dica, não dá para perder, né, gente? Boa. Valeu, gente. Vamos embora, então. Segundamos com muita notícia, né? Com muita dignidade. Com muita dignidade. Mas vamos nessa, que ainda tem muita coisa para acontecer essa semana. Boa noite para vocês, Chico Sá, Rodrigo Viana. Gabi. Boa noite. Estaremos firmes e fortes aqui amanhã. Boa noite para você que nos acompanhou até aqui. A partir das 7 horas a gente está de volta com Desperta. Leandro Demore te espera e a nossa programação toda da manhã também. E a gente, claro, volta à noite. Até amanhã. Até amanhã. A gente está fazendo história, construindo a maior comunidade de empreendedorismo e negócios do Brasil, hackeando o sistema e vencendo eles nas regras deles. Mas isso tudo é só o começo, porque agora chegou a hora de despertar. A hora de construir um empreendedorismo onde os negócios prosperam e as pessoas têm dignidade. Esse momento histórico vai acontecer aqui, na Vibra São Paulo, a maior casa de espetáculos do Brasil, nos dias 14, 15 e 16 de junho. Anotem na agenda e se preparem. Mais de 4.000 pessoas juntas, participando do evento de empreendedorismo mais incrível já realizado no Brasil. Aqui, a gente vai assistir ao melhor grupo de palestrantes já reunido no Brasil. Palestras técnicas com grandes especialistas e shows maravilhosos para sacudir a plateia e colocar essa casa abaixo. E vão ter várias dinâmicas também, para vocês poderem ampliar a rede de relacionamento de vocês e, quem sabe, fazerem vários negócios. Você não pode perder essa chance. Participe do Despertar Empreendedor, esse evento único. Vamos redefinir o conceito de empreendedorismo no Brasil.